Olá, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Oi, tudo bem? Como você está? Sejam todos bem-vindos. Oi, Lourdes, tudo bem? Sejam bem-vindos. Maria, como vocês estão? Boa noite. Todo mundo com baralho na mão? Todo mundo que tem baralho já tá com baralho na mão? Oi, Joelma, tudo bem? Boa noite. Vera, sejam bem-vindas. Todo mundo com baralho na mão já? Vamos aproveitar a segunda-feira. Vamos aproveitar a segunda-feira, gente. Todo mundo tirou a carta da semana? Conta aqui pra mim. Todo mundo tirou uma carta pra semana? Conta pra mim se vocês tiraram a carta da semana e como é que começou a semana de vocês. Dulce, Fátima, Vera, sejam bem-vindas. Qual foi a sua carta, Lourdes? Conta pra gente. Tirei a âncora. E como que começou essa semana, Joelma? Foi parada? Como é que foi? Tirei a criança, eu também. Como que começou a sua semana? Conta pra mim. Tirei o buquê é uma delícia. Como que começou a sua semana? Vão contando pra mim. Célia, seja bem-vinda. Será que posso assistir a aula? Não consegui ver a terceira aula. Olha, a terceira aula já saiu do ar, tá? Mas tem... lá no YouTube eu deixei várias aulas que foram antes do evento disponíveis, tá? Agora a terceira aula já saiu do ar. Mas tem 14 aulas, se eu não me engano, lá, que você pode maratonar. E tem bastante conteúdo, tá? Tá complicado, nem consigo fazer o pagamento do curso. Por que, Joelma? O que tá acontecendo? Me chama no privado. Eu tô falando. Ah, eu acho que a Renata já tá falando com você. Me conta o que tá acontecendo. Sim, eu vi essas, que bom. Mas comecei a semana muito agitada. Peguei a casa, partiu. Vi porta com vento, meu Deus. Teve tempestade aí. Medeiros, seja bem-vinda. Mas não me deixei abater, é isso aí. Você foi luz no meu caminho. Obrigada, Maria. Tá um início de semana tranquilo, calmo. Que bom, que bom. O meu início de semana também foi bem tranquilo. Acordei o dia ouvindo música. Sejam bem-vindas. Oi, Fátima. Conta pra mim, você já tirou a sua carta da semana? Qual foi? Gente, eu chamei vocês aqui hoje. Boa noite. Minha carta da semana saiu Caminhos. Vamos ver. Caminhos, Medeiros, é decisão. Então tem que ver aí as decisões que você vai precisar tomar essa semana, tá? E tomar. Tem que tomar, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. Ai, gente, desculpa. Eu chamei aqui vocês hoje pra gente treinar o conselho que eu ensinei na aula 2. Vamos treinar? Minha carta da semana foi a criança. Sim, estou tendo um novo começo, um novo ciclo se iniciando. Muito bom. Música é terapia, com certeza. Minha carta da semana saiu a carta. Olha que pode ter mensagens, novidades por aí, tá? Ou muita comunicação. Tem que ver como que vai fluir a sua semana. Tira lá, Fátima, como vai ser a sua semana? Foi a árvore. A árvore é uma carta parada, mas que traz crescimento, Vera. Então tem que ver
o que que a árvore vai te pedir, né? Se vai te pedir para se conectar com a sua ancestralidade, se vai te pedir para voltar para as raízes, né? Te traz amadurecimento, te traz frutos. É uma árvore muito positiva, uma carta muito positiva. Maria, Lari, Lapri, Oxum, tudo bem? Sejam bem-vindas. Como é que foi a semana de... Como é que, né, começou a semana de vocês? Eu tô perguntando para as meninas aqui quem tirou alguma carta para essa semana e como foi, qual carta foi. Só de ver suas aulas eu já montei minha sala. Hoje comecei a atender, grata por dividir seu conhecimento. Que maravilha, Maria, fico muito feliz. Folguei hoje, que delícia. É tão bom quando a gente pode folgar, né? Patrícia chegando, sejam bem-vindas. Meninas, a ideia hoje, ó, o cachorro é muito bom também, traz lealdade, amizade, companheirismo. Muito bom. Eu não sei se todos já estão sabendo, mas está oficialmente aberta a nova turma do Cartas que Falam, tá? A turma da Carta do Coração. Então, quem quiser entrar nesse caminho comigo, nessa jornada comigo, ir mais profundamente dentro do baralho cigano, entendendo e realmente tendo confiança para fazer as suas leituras, a turma está aberta, tá? E quem entra hoje tem 2 anos de acesso. Tirei o coração, muito bom, o coração traz muita emoção aí nessa semana, hein? Vamos ver. Decisões, é isso aí. Eu já me inscrevi, já paguei, que bom, já começou a assistir as aulas. Segunda-feira nós temos aula ao vivo, hein? Passei a semana ocupada com a religião, filho e casa. Sei como é. Aí acaba parando mesmo, a âncora, é isso aí. Então, quem quiser realmente se tornar uma cartomante assertiva, né? Que faz a diferença, que traz aí essa segurança, aproveite, porque hoje vocês têm 2 anos de acesso, tá bom? Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, mas agora vamos conversar um pouquinho sobre as 2 cartas para um conselho. Vocês entenderam como que funciona? Que bom, Vera, seja bem-vinda. Ó, aí a turma do coração chegando. Gisele, tudo bem? Sejam todas bem-vindas, minhas novas alunas. Segunda temos aula ao vivo, fechada para vocês. Não consigo assistir a aula, preciso de ajuda para abrir. Tenho que esperar alguém que me ajude. Se você não tiver alguém que te ajude, qualquer coisa você pode me chamar, que se eu puder eu te ajudo, tá bom? Rita, Ana, sejam bem-vindas. A turma do coração chegando aí em peso, muito bom, muito bom. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Mostra o comprometimento de vocês, mesmo dentro do curso, tá aqui com a gente, curtindo e aprendendo aqui nas nossas lives também. Parabéns, meninas. Então vamos lá. Na aula 2 eu ensinei uma técnica de união. Eu ensinei 2 técnicas, na verdade, para vocês. Eu ensinei a técnica de sim e não e a técnica do conselho, que une 2 cartas. Vocês entenderam como unir essas 2 cartas para um conselho? Conta aqui para mim se ficou claro para todo mundo. Se vocês já estão craque conseguindo dar conselho aí com 2 cartas. Tá todo mundo craque? Conta pra mim, tá todo mundo craque já? Vamos começar a dar conselho? Eu ia me inscrever no de radiestesia, mas deixei para mais tarde. Agora, nessa turma. Isso aí, assim você já tem os 2, né? Não, insegurança. Então, vamos lá, ó. O que a gente faz? Como que a gente vai unir essas 2 cartas para trazer uma mensagem clara, objetiva e que une as 2 cartas? A do sim e não lembrei. Assisti aula 2, primeira aula mais uma vez.
A de sim e não lembrei. Assisti as 2 primeiras aulas mais de uma vez. Isso, segurança aos poucos. A segurança, ela vai crescendo, né, conforme a gente vai amadurecendo nas leituras, tá? Ó, vamos lá. Quando a gente vê 2 cartas assim, ó, então, do lado esquerdo, tá? Que é o meu lado esquerdo, tá? Aqui os pássaros, foi a primeira carta que eu tirei, e do lado direito, o cachorro, tá vendo? Então, fala pra mim aqui uma palavra, uma só, uma única palavra pros pássaros. Fala pra mim aqui uma palavra pros pássaros. Pode pôr aqui no direct, nas mensagens aqui. Uma palavra pra carta dos pássaros, só uma. Traz aqui uma palavra. Oi, tudo bem? Traz pra mim uma palavra pra carta dos pássaros. Vão colocando, não tem certo e errado, só coloca. Uma palavra pra carta dos pássaros. Conversa, comunicação, o que mais? Vão colocando. Comunicação. O que mais que o pássaro traz fora comunicação? Linda, obrigada. Liberdade, isso aí, liberdade. O que mais? Contato, mensagem. Isso aí, gente. Movimento. Também. O que mais? Então, vocês percebem que, ó, só aqui a gente já tem contato, liberdade, mensagem, movimento, conversa, comunicação, né? Então, leveza, tem um monte de palavras, ok. Você percebe que nem todo mundo colocou a mesma palavra? Que uma pessoa pôs comunicação, a outra pôs leveza, a outra pôs conversa, a outra pôs movimento. Então, como que funciona? A primeira palavra que vem na sua cabeça, que é relacionada a essa carta, você guarda, tá? No começo é bom anotar, anota. Então, eu vou pegar a palavra comunicação, ok? Tá. Agora, para o cachorro, qual a primeira palavra? Olá, Vera, seja bem-vinda. Agora, a primeira palavra que vem na mente de vocês quando vocês veem o cachorro, qual é a primeira palavra? Quando eu olho para o cachorro, qual a palavra que me vem à mente? Coloca aqui para mim uma palavra para o cachorro. Amigo, o que mais? Companheiro, o que mais? Fidelidade, companheiro, amigo, amigo leal, amigo, fiel, isso aí. Vocês percebem também parceria, que não é a mesma palavra para todo mundo, que para cada pessoa vem uma palavra, vem um insight diferente, ó, lealdade, conversa amigável, é isso daí, ó. A Rita já juntou as duas, ó. Conversa amigável. Ó, a Lourdes pôs proteção, a Maria verdadeiro, a Joelma amigável, apoio. Tudo isso fala do cão. Então, ó, quando a gente olha, por exemplo, a conversa amigável, né? Então, se eu fosse dar um conselho para essas duas palavras, eu não iria falar, olha, tenha uma conversa amigável. Eu ia falar como? Se é um conselho para a semana, por exemplo, se é um conselho para sua vida no geral, o que eu vou falar? Olha, sua comunicação, ela precisa ser mais amigável, né? Então, quanto mais amigável for a sua comunicação, quanto mais amigável você conversar com as pessoas, melhor vai ser o seu dia, melhor vai ser a sua semana, entende? Então, você pega uma palavra de cada carta e cria uma frase, entende? Alguém já tinha juntado aqui, ó, pra mim. Conversa amigável. Só que ficou só o significado. Como que eu faço esses significados conversarem? Fazendo uma frase. Então, como que é essa frase? Como que eu vou juntar os dois significados? Eu pego uma palavra de cada carta e crio uma frase. Então, o pássaro fala,
Se para você for a conversa. Agora, e para quem tirou aqui, alguém falou leveza, né? Então, de repente, você precisa lidar com as suas amizades com mais leveza, com mais suavidade, com mais tranquilidade. Alguém falou companheirismo em vez de amigo, né? Então, como que está o seu companheirismo? Como que você está sendo companheiro, né? O seu companheirismo está sendo claro? Você está falando de forma clara, mostrando que é companheiro no falar? Ou você só está agindo e não falando? Resolva tal problema com uma conversa amigável. Exatamente, exatamente, Rita. Vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Tirei 2 cartas, o livro e o urso, como conselho para a minha semana. Associo a força interior. E o livro fala de introspecção e observação. O urso pede para eu ser forte e resiliente. Tá, mas como que você... se você fosse falar isso para alguém, como você ia colocar isso, Medeiros, em uma frase? Entende? Se você tivesse me dando esse conselho, como você colocaria isso em uma única frase? Peraí, só um momentinho, gente. Eu vou pedir para acender a luz aqui, porque estava claro e escureceu. Obrigada. Tava um sol lindo aí, do nada escureceu. E eu comecei a ficar escura aqui para vocês. Então, assim, ó, você coloca assim, ó, tirei 2 cartas. O urso, como conselho da semana, e associo a força interior. E o livro da introspecção. Mas como que isso vira uma única frase? Como que isso vira uma mensagem clara para o outro? Porque a ideia, quando a gente entende a carta, pra gente, tudo bem, é mais fácil. Agora, como que eu passo isso de forma clara para o outro? Então, se fosse para mim, se eu tivesse pedido, Medeiros, tira para mim um conselho da semana, e eu tivesse saído o livro e o urso, como você falaria, né? E olha só, você coloca assim, ó, o livro e o urso. Aí você coloca, associo a força interior. Você veio com o urso antes do livro, você tirou o livro antes do urso. Então, o livro vai começar a conversa, tá? Então, o livro, o que o livro te traz? O livro te traz que talvez seja um momento de introspecção, um momento de olhar mais para si, de olhar coisas que estão escondidas de você mesmo, né? E o urso te traz a coragem para isso. A coragem, a força, a determinação para olhar para dentro. O livro veio antes do urso, tá, gente? A primeira carta, ela nessa técnica que eu passei para vocês de conselho, ela vai ter um peso maior, tá? Por que que ela vai ter um peso maior? Porque ela precisa, ela que traz a resposta, é a carta que respondeu. A outra complementa, tá? Então, é sempre a primeira carta que saiu que traz o peso. Nesse caso, ela fala assim, o livro e o urso. Então, a introspecção, o olhar para o que está oculto dentro de si, pode ser isso, claro, e ter a garra, a força, a coragem do urso para fazer isso, para conseguir olhar para dentro de si, tá? Então, coloca o livro na frente do urso, e não o urso na frente do livro. Pode não ter mudado tanto um contexto, mas em algumas cartas muda muito, tá? Conhecimento com muita garra, também pode ser. Entende? Então, vamos supor, ó, a Fátima trouxe uma outra visão, né? Do livro como conhecimento. Então, de repente, essa pessoa tá no momento de estudo, tá no momento de entrar em algo novo, começar um novo curso, começar uma nova faculdade, entrar para a turma do coração, né, da carta do coração, e tá insegura. Então, vai ter que estudar, vai ter que buscar o conhecimento, né? Às vezes trabalha demais e tem pouco tempo, então vai ter que ter garra para isso. Então, tá vendo que muda o contexto? Por quê? Porque ela tem a visão do conhecimento, muito mais do conhecimento do que do oculto do livro. E também tá certo. Então, a primeira coisa que a gente sente é a coisa que tá certo. E aí é que entra a intuição. Porque o que acontece? A gente sabe vários significados e aí a gente sente uma coisa e a gente fala, ai, mas será que é isso? Será? E aí vai procurar outra coisa. E aí quando eu vou procurar outra coisa, eu fico em dúvida. E a hora que eu fico em dúvida,
eu me perco. E normalmente eu não dou a primeira resposta, porque eu acho que é coisa da minha cabeça. E a resposta que normalmente vale é a primeira, tá? É o que vem na sua mente. Olha aí, quem sabe. Tá vendo, Medeiros? Só vim, tô te esperando. Acho o livro uma boa carta. Rita, o livro é uma boa carta, porque ele fala de estudo, ele fala de conhecimento, ele fala de controle, né, de controle financeiro, de anotar, de buscar, ele fala da sua própria história, ele fala de construir uma história, né, porque o livro pode ser um livro em branco, onde você vai escrever a sua história. Então, tudo isso é muito positivo do livro. Mas ele também traz segredos, porque um livro é um segredo até você abrir ele para ler. Então, ele também traz algo oculto, ele também traz algo que não foi revelado ainda, né? Então, você só vai saber o que tem dentro dele quando você abrir para ler. Cheguei agora oficialmente, aluna da turma da Carta do Coração. Que maravilha, minhas alunas em peso aqui, hein? Tô feliz com isso, muito obrigada por vocês estarem aqui. Pode dar uma explicação da Carta da Cruz? O que você quer saber sobre a Carta da Cruz? Pergunta para mim que eu vejo como que eu posso te explicar melhor. Não gosto muito da Carta do Livro, me remete a coisas que estão escondidas. Ela também fala disso, Medeiros, mas tem que tomar cuidado e ver o que vai vir primeiro. Eu falo muito uma coisa para as pessoas aqui, que é o seguinte: tem cartas que a gente não gosta. E tá tudo bem. Eu não preciso amar todas as 36 cartas do baralho. Tem cartas que a gente gosta mais. E nem sempre as cartas que a gente gosta mais são as melhores cartas, né? Por exemplo, a carta da criança, poxa, traz leveza, traz uma coisa gostosa. Quem não gosta? Tem gente que não gosta. E tá tudo bem. A carta dos peixes traz prosperidade. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. E tá tudo bem. Agora, eu não posso usar o meu não gostar e pesar a mão na leitura, tá? Então, como assim? Você falou assim, olha, eu não gosto muito da carta do livro, porque ela traz aí algo escondido. E é verdade, ela traz algo escondido. Mas se sua primeira sensação for do conhecimento, leve para o conhecimento, porque ela fala muito de conhecimento, ela fala de lei. Né? Então, quando a gente está falando de justiça, de processos judiciais, o livro sai muito, ele fala de lei. Então, você tem que sentir o que a carta está te dizendo, tá? E não pesar a mão no que eu não gosto. Aí me remete a coisa escondida. Tudo bem, tá tudo certo. O rato, para mim, me remete a coisa ruim, tá tudo certo. Mas se na hora eu sinto que não é ruim, que é positivo, que ele tá me trazendo alguma informação importante para minha vida, para o meu crescimento, né? Para que eu evite perdas, para que eu busque coisas melhores, eu vou passar a mensagem. Então a gente tem que pode não gostar, ok? Né? A gente tem isso mesmo e pode gostar de cartas que não são tão boas assim. Tem gente que é apaixonada pela carta da cobra e tá tudo bem. Eu amo a carta da raposa, acho uma carta estratégica, uma carta bonita, uma carta que fala de individualidade, de olhar para si, né? Todo mundo acha isso muito ruim, mas se você vai prestar um concurso público, se você for olhar para todo mundo, você nem faz a prova, né? Porque você está numa disputa, então nesse momento você tem que ser individualista, você tem que se dedicar ao máximo para ser o melhor. Então, ela não é de todo uma carta ruim, entende? É uma carta que eu gosto muito e me traz muito significado, mas eu não posso pesar a mão só pra isso. Porque em algum momento ela tá falando que vão te passar a perna, que tem alguém tentando roubar o que é seu. Então, a gente não pode pesar a mão, nem pro bom da carta e nem pro ruim. A gente tem que seguir o que a nossa leitura tá dizendo, principalmente aquela primeira impressão, tá bom? Depende da pergunta, exatamente. Oi, Vera, tudo bem? A Vera é minha aluna da primeira turma, gente. Olha, todos os meus alunos aqui hoje, hein? Tô faceira. A Fátima também é minha aluna da primeira turma. A carta da cruz é proteção também. E cuidar do lado espiritual também, Maria. Ela também traz a proteção. Ela traz o cuidar do lado espiritual, ela traz a religiosidade. Então, às vezes, a cruz aparece para alguém que é extremamente religioso
ela traz também o peso, ela traz também o karma. É uma carta que traz muita informação. E aí a gente tem que ver na hora da leitura. É a mesma coisa que eu acabei de explicar, não pode pesar a mão. Nem sempre ela vai ser proteção. Nem sempre ela vai cuidar do lado espiritual. Às vezes é um karma, é uma situação que você precisa passar para o seu crescimento, para que você consiga conquistar o que você busca lá na frente. Então, ela tem as duas conotações sim, tá? E aí é seguir a intuição, seguir o que vocês sentem. Eu não sei se vocês viram na aula 3, não lembro se foi na aula 3, acho que foi. Uma aluna minha, a Maria, fazendo uma leitura de mandala astrológica. Quando ela olhou para a cruz naquela leitura, ela trouxe essa proteção, ela trouxe essa conexão espiritual e fez muito sentido. Então, na hora, eu lembro do dia, ela até deu uma respirada para acalmar a mente e ela levou para esse lado mais espiritual. E tá tudo certo, tá? Então, é aquele primeiro sentido, tá bom? Verdade. Na escola europeia, a cruz é vitória após o sofrimento. Na brasileira, é sacrifício. Mas também representa o divino para vencer. Aprendi a gostar dela. Exatamente, Ana. Ela traz muita informação, né? Ela é vitória, mas ela é sempre vitória após o sofrimento, né? Então, assim, eu passo por um período de sofrimento para depois vencer, né? A escola brasileira, ela traz mais essa parte do sacrifício, né? Do me sacrificar pelo outro, porque vai levar mais para o cristianismo, pelo sacrifício de Cristo pela humanidade, o que também faz sentido. E aí entra a parte da religiosidade da cruz, tá? Então pode aparecer em situações onde ela vai estar falando de religiosidade, mas ela também traz a conexão espiritual, ela também traz aí essa conexão do divino. Ela é uma carta muito, muito forte, com muito significado, tá? E a gente tem que usar o melhor da carta dentro do que aquela leitura tá pedindo, tanto pro negativo, tanto pro positivo. Eu amo a carta da cobra, tá vendo? E tá tudo bem, não tem problema, só que você não pode esquecer que ela fala de traição também, entende? Ela não só fala de mudança de pele, ela não só fala de sedução, ela não só fala de flexibilidade, ela fala também de traição, então, de perigo. Então, a gente tem que saber dosar. A esquerda do livro são segredos, a direita é o que é falado, igual a foice. A esquerda da foice é o que precisa ser cortado e a direita são colheitas. Nem sempre, gente. Eu já vi vocês falando isso algumas vezes aqui. Nem sempre, tá? Nem sempre. Tudo bem, quando a foice está virada para uma determinada carta, ela normalmente está cortando. E quando ela está de costas para aquela carta, ela pode não estar cortando, estar colhendo. Mas nem sempre, depende muito da técnica, tá? Muito mesmo da técnica. E assim, ó, a direita é o que é falado, a esquerda é segredo? Não, o livro fala de segredo, tá? Ele não fala do que é falado, ele fala de segredo. As cartas que falam do que é falado são as cartas do pássaro, da carta. O livro traz o segredo, traz o conhecimento, traz a lei. Então, ele traz a informação que muitas vezes está guardada, entende? Então, o livro, ele pede uma ação para que você descubra o que está ali dentro dele. Se você não pegar um livro e ler, as palavras não vão pular dele na sua mente, entende? Então, ele vai te pedir uma ação. Então, nem sempre a foice é essa ordem e nem sempre o livro fala desse jeito, tá? Cuidado com essa história de é assim e pronto, porque nem sempre é assim. Tem várias técnicas e cada técnica vai trazer uma visão diferente da carta. É uma raposa. A carta e o animal, inteligência, estratégia, astúcia, observação. Exatamente, Ana. A raposa traz muita coisa positiva. Ela tem um lado negativo, mas ela também traz muita coisa positiva. Eu tirei hoje a foice e o sol. Tirou hoje a foice e o sol para quê?
para que a gente possa analisar junto. Tem técnica para jogar baralho? Tem técnica para jogar baralho, tem várias técnicas. Na aula 2 do evento que acabou agora no domingo, eu ensinei 2 técnicas, a de sim ou não e a do conselho com 2 cartas. Mas tem inúmeras técnicas, tem técnicas com 36 cartas, que é a técnica da mesa real. Então tem técnica para jogar baralho. Hoje eu fiz uma tiragem, fiz como você sugeriu. 3 perguntas por R$25. Foi a segunda em uma semana, gratidão. Parabéns, Joelma, é assim que começa. Um após o outro, tá? É assim que começa. Para saber a semana, 2 cartas, foice mais o sol. Tá, ó. A foice, qual palavra ela veio na sua cabeça primeiro? Quando você viu a foice, o que você sentiu com a foice? Já faço a mesa real, muito bom. Eu amo a mesa real, Lígia. Eu sou apaixonada pela mesa real. Eu fico muito confusa na hora de fazer leitura. Qual é a sua maior confusão, Lourdes, pra gente poder entender? Liege, fala pra mim, quando você viu a foice, o que você pensou? Qual foi a primeira palavra que veio? E quando você viu o sol, qual foi a primeira palavra que veio pro sol? Obstáculo, foice e o sol. Ah, entendi, porque você só lidava com oráculo, entendi. Ah, mas a gente vai chegar lá, Lourdes. Relaxa, eu vou te dar a mão, você vai aprender direitinho, fica tranquila. Se você já tem uma visão do oráculo, com toda certeza fica muito mais fácil aprender as cartas. Fica tranquila que a gente vai de mão dada chegar lá. E o sol, qual que é a sensação? O sol vai passar, ó. Então, vamos lá. A foice, se você viu o obstáculo com a foice, você tem que pensar o seguinte, a foice, ela corta. Ela corta. Então, se tem um obstáculo, você consegue tirar ele do seu caminho. Pode exigir esforço, pode exigir movimento, porque a foice, ela não vai sair andando e ir lá cortar o que tá ruim no seu caminho sozinha, entende? Ela não vai sair do seu quintal e lá no mato que tá lá no meio do seu quintal e cortar. Você vai ter que fazer esse movimento. Mas é uma força muito grande. Se você viu obstáculos, mostra que a foice tá aí para te ajudar a cortar e tirar esses obstáculos do seu caminho, para que você consiga alcançar o que você quer. Porque o sol traz sucesso, o sol traz uma potência muito grande de clareza para a vida, de sucesso, de abundância. Então, se tem obstáculos, tá tudo bem. É só você levantar, pegar essa força da foice e tirar esses obstáculos do seu caminho, tá? Antes de me inscrever no curso, perguntei se deveria investir no curso. Tirei a cruz e a carta. E o que isso te disse, Vera? Fala pra mim. A foice pode ser colheita? Pode ser colheita. Pode ser colheita. Então, assim, principalmente quando a gente tá nessa leitura da semana, o ideal é a gente olhar para ela e ver o que a gente sente primeiro. Ela viu o obstáculo. E a foice, ela não fala de obstáculo. Mas se eu sentir o obstáculo, o que a foice faz diante do obstáculo? Ela corta. Então, não é colheita, né? É um corte, uma limpeza necessária desses obstáculos para poder ver o sucesso. Se a carta fosse para você, Rita, e você tivesse visto a colheita já de cara, então ia estar te mostrando que você está muito próximo de colher essa prosperidade do sol, esse brilho, esse sucesso que o sol traz. Então, é certo seguir a intuição quando eu tiro a carta, mas o significado não é aquele usual. Na verdade, a gente tem que entender. Você percebe, Andressa, que aqui que ela fala, o que ela falou pra gente? Obstáculo. A foice, ela não fala de obstáculo. Então, a gente tem essa noção. Mas se eu sentir obstáculo, eu vou enxergar qual é a potência da foice diante desse obstáculo. Então, a minha intuição me trouxe que eu vou ter obstáculos essa semana, que eu vou ter dificuldades. E se eu tenho uma foice na mão, o que eu faço?
uma limpeza para que essas dificuldades sejam menores, para que eu consiga resolver e obter o sucesso. Por quê? Porque ela falou com o sol vai passar. Então, se ela conseguir trabalhar esses obstáculos, ela alcança o sol, então passa, né? É verdade. Então, assim, você percebe que, por mais que ela não tenha trazido o significado usual, a gente colocou o significado usual, porque o significado usual é corte, ou seja, limpeza, tirar, é colheita e é trabalho árduo. Eu trouxe 2 significados da foice para ela. Vai dar trabalho, porque você que vai ter que pegar a foice e lidar com esses obstáculos. Eles não vão sair do caminho sozinhos. É a montanha que não vai sair andando, entende? Tipo, não vai simplesmente sair do seu caminho os obstáculos. Se você não for lá e não fizer o movimento de limpeza, que é o que a foice faz. Corta do seu caminho o que não tá te agregando, entende? Então, a gente vai sim usar a intuição, é certo, mas a gente também tem que buscar onde essa intuição conversa com a carta. Entendeu? Que bom. Então, preciso ter intuição em primeiro lugar? Não obrigatoriamente. Se você tem o conhecimento, você acaba enxergando, querendo ou não, com a intuição. Vou te explicar como, Penélope. Ó, por exemplo, eu não sei se você estava aqui no comecinho, mas a gente estava conversando e trazendo as cartas e o significado daquelas cartas. Então, aleatoriamente. Então, qual o significado para você da carta tal? E cada um foi dando um significado. Então, quando você vai fazer uma leitura, mesmo que a sua intuição, você não confie nela o suficiente ainda, porque você tem, todos nós temos, tá? Mas mesmo que você não confie totalmente nela ainda, por exemplo, você olhou para a foice, você vai ver o corte. Ou a colheita. Você vai olhar para o sol e vai ver o sucesso. E a claridade. Então, ou eu vou ter que cortar alguma coisa para alcançar esse sucesso, ou eu já tenho esse sucesso, né? E tá na hora de eu colher. Então, vai ser o primeiro significado que vier na sua mente. Nesse caso, entende? E isso também é intuição, mesmo que não seja dessa forma que eu expliquei, quanto a foice representando, como ela disse, obstáculos, tá? Então, a intuição se treina. Eu, quando comecei, era o significado da carta com a primeira percepção que eu tinha, né? E aí eu fui desenvolvendo ao longo do tempo uma percepção cada hora maior pela quantidade de leituras e de pessoas que eu atendo. Montanha terrível. Montar lado positivo da montanha, resiliência, esforço que vale a pena, sim. A montanha traz aí essa resiliência, esse movimento de ter que encarar aquilo de frente, por maior que seja, né? Porque independente do tamanho do problema, se eu encarar de frente, eu vou conseguir lidar com ele, né? O problema é quando eu tenho medo e desisto. Então, a montanha, ela parece imponente demais, mas quantas pessoas superam, como a Lídia colocou aqui, ó, superam e escalam montanhas? Quantas pessoas fazem isso? Né? Então, por que você também não vai conseguir escalar a sua montanha? Então, fala, sim, de resiliência, fala, sim, de superação. Ela tem esse teor no positivo, mas no negativo, elas são obstáculos grandes, imponentes e obstáculos que não se movem. Então, é aquele obstáculo que ou você encara, ou ele vai continuar ali. Ele não vai simplesmente sair, né? Porque a montanha não muda de lugar. Pelo menos não enquanto a gente não conseguir fazer isso. Quando a gente não consegue, ela continua ali. Então, ela não vai mudar de lugar só porque a gente quer passar. Então, a gente vai ter que aprender a encarar ela de frente. Então, são obstáculos que não vão sair andando sozinhos, tá? Certo? Dúvidas? Perguntas? Aproveitem. E enquanto vocês vão colocando as suas dúvidas, para quem chegou depois e não tá sabendo ainda, a turma do Cartas que Falam estão com as inscrições abertas. Quem se inscreveu hoje tem 2 anos de acesso ao curso. Então, fica com 2 anos de acesso. Nós temos 2 encontros por mês para que a gente treine, para que a gente tenha uma troca muito de perto pelo Zoom. Né? Esses encontros ficam gravados para que vocês tenham aí essa
possam olhar novamente, rever tudo que foi dito. O suporte é direto comigo, tá? No WhatsApp, direto comigo. Então, sou eu mesmo que tô ali pegando na sua mão e te ajudando na sua jornada, tá? Você vai... A ideia do curso, claro que o que eu trago é isso, mas eu preciso que você esteja comprometido, né? É te tornar uma cartomante assertiva, né? Que consiga ler do zero e ficar assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência, podendo ajudar outras pessoas. Louca para saber se fiquei entre as 10 primeiras. Meu Deus, gente, esses meus alunos tudo curioso. Qual o preço? Lígia, o valor do curso, ele é de R$ 1.497. Ele está com uma promoção de R$ 500 de desconto. Então, hoje, ele sai por R$ 997 à vista, ou 12 vezes de R$ 103,11. Quanto tempo de curso? Quem entra hoje, Medeiros, tem 2 anos de acesso. O curso, ele é liberado gradativamente, em até 28 dias o curso está todo liberado. Vai depender da sua pressa e vai depender do tempo que você tem para estudar, né? Mas você tem até 2 anos para fazer, porém você consegue fazê-lo, dependendo do seu ritmo, em até um mês e pouquinho, você já consegue assistir o curso, tá? Mas já no comecinho, quando você começa a treinar ali as leituras de 2 cartas, você já começa o curso treinando. A gente, nas primeiras aulas, eu já coloco vocês para treinar. E a primeira aula é na próxima segunda, dia 14. Fala dúvida, Fátima. Pergunte que eu te falo. Passei a tarde assistindo e estudando. Ó, minha coelhinha, já viu o curso inteiro. Isso é bom, gente, isso é bom. É gostoso quando a gente pode estudar e se aprofundar no que a gente gosta. Amo, amo, amo. Pode me explicar a técnica do sim ou não da segunda aula? Tá, ó. A técnica do sim ou não, você vai tirar uma carta e essa primeira carta vai te dizer sim, não ou talvez. Tá? Então, tem cartas que dizem sim, tem cartas que dizem não e tem cartas que dizem talvez. Então, por exemplo, o caixão é uma carta que diz talvez, ele não fala nem sim nem não. A mulher também é uma carta que diz talvez. O urso é uma carta que responde como não. Os pássaros é uma carta que responde como sim. Então, vou viajar essa semana? Sai os pássaros, sim. E aí você vai tirar uma outra carta. Aí, por exemplo, sai a estrela. Então, sim, mas você precisa ter uma direção clara, né? Precisa saber para onde vai. Então, tenha isso planejadinho, tenha uma direção clara. Porque a estrela fala de guia, de norte. Então, essa carta vai te aconselhar. Então, essa traz o sim, não ou talvez, e essa te aconselha, tá? E independente da pergunta. Se for não, por exemplo, vou viajar, se tivesse saído o urso, sairia não, certo? Não. Mas a estrela fala o quê? Você pode viajar, pode fazer essa viagem um pouco mais para frente. Tenha um planejamento aí, tenha um norte, uma direção, né, para saber onde você quer ir mesmo e se organizar para fazer essa viagem. Ficou claro para você? Sim, sai muitas vezes resposta muito positiva. Como entender o buquê? Ó, o buquê, você pensa assim, quando a gente olha para as flores, elas trazem o quê? Elas trazem beleza, elas trazem perfume, elas trazem enfeite, né? Porque muitas vezes as flores enfeitam o nosso lar. Mas quando a gente olha para o buquê em si, né? Quando a gente ganha um buquê, normalmente, Fátima, a gente está comemorando. Normalmente a gente está celebrando. Então, ou é aniversário, ou é formatura, ou é dia dos namorados, ou é dia das mães. Nessas datas, normalmente, as pessoas dão um buquê. Então, o buquê, ele fala muito de celebrar. E quando eu estou celebrando algo, na maioria das vezes, eu sou grata àquilo que eu estou celebrando. Então, o buquê também vai falar de gratidão. Então, é uma carta muito positiva, porque ele fala da beleza, da gratidão, da comemoração, de comemorar os pequenos
acontecimentos do nosso dia a dia. E ele pode também falar da beleza da mulher, né? Porque as flores trazem essa beleza, trazem esse perfume da mulher. Então, ele também pode estar falando disso. E aí vai depender muito da pergunta, tá? Agora, ele no negativo você não está conseguindo olhar as coisas positivas que acontecem na sua vida. Você não está conseguindo comemorar e agradecer o que você tem. Então, você está muito negativo, você não está conseguindo olhar para o lado positivo. Vê se ficou mais claro para você agora. O naipe das cartas também faz parte da leitura? Depende de quem ensina. Eu não uso, tá? Por quê? Porque no baralho europeu, quando surgiu o baralho Lenormand, não era usado. E é uma informação que vem agregada do tarô, né? E aí é misturar muita coisa. Eu não gosto muito dessa mistura. Por quê? Porque eu olho para a carta de uma maneira muito profunda. E ela já me traz muita informação. Então, presta atenção. Tudo que eu falei do buquê agora. E aí eu coloco mais o peso do naipe, para mim confunde muito mais do que agrega. Tá? Então, eu não ensino com naipe. Mas tem pessoas que ensinam e tá tudo bem também. Fiz atendimento com essa técnica. Muito bom! Sim, que bom. O buquê pode simbolizar encontro? Carta mais buquê, convite? Pode. Carta mais buquê pode simbolizar convite. O buquê por si só, eu não vejo ele como encontro, mas vejo ele como a paquera, como cortejo, né? Como a conquista. Então, ele pode representar a conquista, não o encontro. Agora, ele com o jardim, encontro. Ele com as cartas pode ser convite. Muito, muito bem, certinho. Que bom, superficialidade. Do buquê, no negativo, pode falar de superficialidade sim, tá? Pode falar da paixão, mas aí ele teria que vir junto com uma outra carta. Ele sozinho não, tá? Ele sozinho vai falar de sentimentos mais emotivos mesmo. Mas ele com a cobra, ele com a raposa, ele pode falar sim de paixão, tá? E de paixão superficial. Daquela coisa rápida, daquela coisa momentânea. Por quê? Porque o buquê fala de momentos. Então, ele pode ser superficial por falar de momentos. Certo? Dúvidas? Muito bem, vocês estão incríveis. Tá arrasando todo mundo. Muito bom. Ficou claro a tiragem do sim e não? No negativo, pode falar sobre manter as aparências? Pode, pode. Pode porque a flor é bonita, né? Então, ela pode estar... aquela coisa... lógico que a flor, ela não tem bem isso, né? A flor, quando murcha, a gente vê que ela murcha. Mas ela pode tentar manter a imponência, né? A árvore mantém a imponência. Então, pode sim ser as aparências. Oi, Sofia, seja bem-vinda. Tá fazendo sentido pra vocês, meninas? Como está sendo pra vocês? Contem pra mim. Estão gostando? Deixa eu falar uma coisa muito importante, ó. Eu não vou deixar mais lives salvas aqui no Instagram, tá? As lives vão ficar todas salvas na rede vizinha. Então, eu vou salvar a live de hoje, vou subir para a rede vizinha, mas eu não vou mais deixar salva aqui no Instagram, ok? Combinado? Vocês podem reassistir, mas lá na rede vizinha. E aí, vocês tiverem dúvida, perguntem, comentem. Por favor, compartilha, comenta, curte, se inscreve no canal para ajudar. E fiquem à vontade para fazer as suas perguntas quando forem assistir depois. Então, todas as nossas lives, todos os nossos encontros ficam salvos na rede vizinha. Combinado? Muito bom. Eu vi uns coraçãozinhos subindo, eu acho que isso quer dizer sim. Quer dizer sim? Nas perguntas de sim ou não, tem um momento na aula 3 que você fala em inverter as cartas, como seria? Não é na de sim ou não. Na de sim ou não, você não inverte as cartas.
Você pode inverter as cartas no conselho, mas depois que você já tá craque. Então, você treina muito dessa maneira. E aí, a hora que você ficar craque, aí você pode inverter as cartas. Porque aí você pode sentir que você tem que começar da direita para a esquerda. Mas espera ficar craque primeiro. Na de sim ou não, não. A primeira é sim, não ou talvez. E a segunda é o conselho sempre. Sempre maravilhosa, explica muito bem, assertiva. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguma dúvida? Perguntem. Vou aproveitar enquanto vocês estão escrevendo. Para quem está chegando, o curso Cartas que Falam está, na verdade, com as inscrições abertas, tá? Para a turma da Carta do Coração. Quem se inscrever hoje até as 23h59 tem acesso garantido por 2 anos, tá? Então, o curso tem acesso de 1 ano. E quem se inscrever hoje tem 2 anos de acesso ao curso. Ah, mas eu preciso de 2 anos de acesso ao curso? Não que você precise, você faz o curso tranquilamente em 1 ano, mas eu estou sempre atualizando. Então, dentro desses 2 anos, você vai ter todas as atualizações que eu fizer dentro do Cartas que Falam, tá? Então, aproveite, que é só até as 23h59 de hoje, depois 1 ano de acesso, tá bom, meninas? Às vezes sinto dentro de mim que tenho que inverter as cartas, então inverte. Sentiu, inverte. Siga a sua intuição. Só uma ou duas? Só uma ou duas o quê? Lourdes, na carta do sim ou não? Na carta do sim ou não, a primeira vai falar sim ou não ou talvez, e a segunda vai dar o conselho ou o direcionamento. Eu preciso da terceira aula, não tem mesmo como, não vi, não pude. Ai, meu amor, complicado, porque eu realmente tirei todas do ar, não tem como eu colocar de volta agora. Mas, ó, a terceira aula, ela vai estar falando... na verdade, a terceira aula, ela trouxe pra gente uma vivência, tá? Uma vivência de uma meditação, que é a meditação que eu libero dentro do curso de bônus. É a meditação do cavaleiro que eu dei na aula, e ela traz você sentir a carta de maneira sensorial, para ajudar na intuição. Então, isso foi o que aconteceu. Nos PDFs que eu enviei nos grupos, tem também ali exercícios que também vão te ajudar nessa conexão. Então, leia os PDFs e faça os exercícios. Esses exercícios vão te ajudar também na conexão, tá bom? Oi, Adriano, seja bem-vindo. Não percebi o que é a rede vizinha. Ó, Medeiros acabou de te contar aqui embaixo. Muito obrigado, Medeiros. Tenho muita vontade de aprender. E pode ficar tranquila que você vai aprender. Você vai aprender. Para quem chegou agora, a live vai ficar salva na rede vizinha, tá, gente? Então, hoje a gente falou bastante de várias cartas, tirei bastante dúvida de técnica aqui, e vai ficar salva na rede vizinha. Então, quem quiser reassistir, quem não conseguiu assistir, quiser assistir, pode assistir lá na rede vizinha. Eu vou fazer o possível para subir ainda hoje para lá, mas amanhã com certeza já vai estar disponível lá para vocês, tá? Não vou mais deixar salva no Instagram, só lá na rede vizinha. Obrigada, meia aula. Obrigada, eu que agradeço. Dúvidas, perguntas? Ficou clara a carta das flores, do buquê, gente? Todo mundo entendeu direitinho a carta do buquê? Conta aqui pra mim se ficou direitinho, todo mundo entendeu. E e as minhas alunas estão preparadas para a aula de segunda-feira? Para já começar a treinar? Medeiros, conta para ela aqui, por favor, a rede vizinha, que eu não posso falar, gente. Aonde você assistiu as outras aulas? Vai ficar lá salva a live. Aonde tem as outras 14 lives, essa também vai ficar salva lá naquela rede vizinha.
Afinal, não sou a única. Não, não sou, não é a única. Oi, gente, é lá mesmo, Lídia, obrigada, Yara, obrigada, lá mesmo, gente, as lives vão ficar salvas lá. Eu não posso falar aqui, então eu tenho que pedir, as meninas podem digitar, isso é ótimo. Uma pessoa pediu se iria vender o AP, saiu o caixão. E olha, o caixão, ele fala talvez, mas se você tirou só o caixão, Fátima, e só, vai tá mostrando um final de ciclo, né? E o caixão mostra esse final de ciclo. Então é um talvez para essa questão, um talvez para mim mais voltado para o sim. Porque se o meu ciclo está se finalizando com aquele lugar, eu vou conseguir vendê-lo, vou conseguir sair dali, eu vou conseguir finalizar esse ciclo com esse ambiente, com esse lugar. Então, provavelmente sim. Teria que ter uma segunda carta para a gente ver o quão profundo é esse sim, mas eu acredito que sim, tá? Segunda-feira já tem aula ao vivo. Já tem aula ao vivo, a gente já entra treinando, Andresa. Segunda-feira, às 19 horas, aula ao vivo. E eu coloco o link lá no grupo, tá? Então tem que estar no grupo para receber o link da aula ao vivo. Diz que provavelmente sim, certinho, Fátima, porque o caixão, ele traz o final de ciclo, né? Então, quando eu quero vender algo, eu quero finalizar esse ciclo com esse algo, então sim. Então tá certinho, arrasando. Ó, minhas alunas arrasando. Isso aí, segunda tem aula, já respondi. Boa noite, Anne, seja bem-vinda. Muito bom, vocês estão de parabéns. Pessoal, então vou encerrando por aqui, mas amanhã eu vou estar aqui de volta, né? Vou aproveitar essa semana para estar aqui com vocês, porque a semana que vem vai ser corrida. A semana que vem são 2 dias de aula, né? Um com a turma da Carta do Coração e um com a turma da Carta do Anel, que eu vejo você lá, né, Fátima? Na aula de quarta-feira. Então, vejo vocês nas aulas, né? Ansiosa para começar a aula com vocês. Por enquanto, eu não vou misturar as turmas, né? Vou para poder ir bem passo a passo, junto de mão dada com vocês mesmo. Então, a semana que vem, a gente vai ter as nossas lives, voltam a ser às quintas-feiras, tá? Então, a partir da semana que vem, quinta-feira, tem live. Toda quinta-feira, às 19 horas, eu vou estar aqui trazendo conhecimento para vocês. Porém, essa semana eu venho amanhã de novo, aqui às 18 horas, pra gente bater mais um papo, tá bom? Então, amanhã às 18 horas eu estarei aqui com vocês novamente. E quem ainda não se inscreveu, corre para se inscrever, para garantir os 2 anos de acesso, porque vale muito a pena esse ano a mais de acesso, viu, gente? Muito a pena. Eu sempre tô trazendo coisas novas, eu sempre estou buscando muito conhecimento e tudo que eu aprendo de novo, tudo que eu acho pertinente, eu coloco dentro do curso, tá? Algum livro que você aconselha a ler? Olha, os livros de baralho, eles são muito confusos na maioria das vezes e muito complexos. Se você não conhece nada ainda, o livro ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar, tá? Mas tem vários livros. Tem o da Odete é o mais completo, porém é um livro difícil, não é um livro fácil de assimilar, tá? E os outros, eu particularmente comprei achando que eram livros, e a maioria deles são só o significado das cartas, tá? E aí não vale a pena ter só o significado das cartas, a gente precisa de algo mais profundo. Então o livro é mais complicado. Não tem muito material escrito sobre baralho cigano, tá? Tanto que por isso que eu estou fazendo vários guias para o pessoal do curso, justamente porque não tem muito material escrito. Então, combinação de cartas, é muito difícil a gente achar um guia com todas as combinações das cartas, pelo menos o básico, né, para te dar um direcionamento. Boa noite, Tati. É muito difícil achar isso, né? Eu, particularmente, não achei ainda. Então, quem tá no curso recebe um guia com todas as combinações das 36 cartas, com as 36 cartas. Estou produzindo esse guia e vários outros guias, justamente porque o material escrito é muito
raso. A gente não tem muito material escrito sobre baralho cigano. Tem muita coisa sobre tarô, mas sobre baralho cigano não tem muita coisa não, gente, infelizmente. Queria que tivesse mais. Tá bom? Meninas, muito obrigado pelo carinho de vocês. A live vai ficar salva na rede vizinha, tá? Pra quem chegou agora, eu vi que bastante gente entrou agora. A live vai ficar salva na rede vizinha, não vai ficar salva aqui no Instagram. Então, assistam lá. Assim que baixar aqui, eu já vou tentar subir. Por que não vai poder, Tati? Conta pra mim. E aí, quem quiser entrar na turma da Carta do Coração, se entrar hoje, tem 2 anos de acesso até as 23h59, tá? Se entrar amanhã ou depois, 1 ano de acesso. Combinado? Muito obrigado. E as minhas alunas que estão aqui, nos vemos já já, tá bom? Segunda-feira a gente já tá juntinho pra fazer a nossa primeira aula ao vivo, tá bom? Muito obrigado, um beijo. Tati, me chama depois no WhatsApp, tá bom? Aqui no link da bio você consegue falar direto comigo. Ansiosa para segunda-feira. Eu também tô ansiosa para estar pertinho de vocês na segunda-feira. Um grande beijo no coração. A gente se vê amanhã às 18 horas. Obrigada, eu que agradeço. Corre, Joelma, faz sua inscrição.